Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise detalhada da farmacologia autonômica. É um tema fundamental para qualquer estudante da área biomédica e a ideia aqui é desvendar essa batalha constante entre os fármacos colinérgicos e os anticolinérgicos. Para começar, vamos pensar no sistema nervoso autônomo. Ele é basicamente o piloto automático do nosso corpo, controlando tudo aquilo que a gente não precisa pensar para fazer. E ele funciona nesse jogo de acelera e freia. O foco de hoje é justamente entender os fármacos que agem ou como acelerador ou como freio desse sistema. E no centro de tudo isso, a grande estrela da história é uma molécula, a acetilcolina, ou, para facilitar, ACH. Entender o que ela faz é o primeiro passo, a base para dominar toda a farmacologia autonômica. Ok, esse é o nosso mapa para hoje. Vamos começar estabelecendo as bases do sistema colinérgico. Depois, vamos ver os agonistas que aumentam o sinal, os antagonistas que bloqueiam e, para fechar, vamos analisar os cenários clínicos mais graves, as crises e a toxicidade. Vamos lá então. Primeira parte, o sistema colinérgico. É aqui que toda ação acontece. É o nosso campo de batalha farmacológico. Um ponto muito importante é que esses fármacos não inventam nada novo no corpo. O que eles fazem é, basicamente, aumentar o volume de uma música que já está tocando. E eles fazem isso de duas maneiras, ou agindo diretamente, como se fosse um cover perfeito da acetilcolina, ou por uma ação indireta, que é basicamente impedir que o sinal da acetilcolina se apague. Certo. Agora vamos conhecer a primeira equipe de fármacos, os agonistas. Pense neles como um interruptor que liga o sistema colinérgico com mais força. Os agonistas de ação direta funcionam como uma cópia da chave que se encaixa perfeitamente no receptor de acetilcolina. O betanicol, por exemplo, é super importante no pós-operatório para fazer a bexiga acordar e evitar a retenção urinária. Já a pilocarpina é essencial no tratamento de glaucoma porque ajuda a drenar o excesso de líquido do olho. Agora, a outra estratégia. Em vez de imitar a acetilcolina, esses fármacos agem como guarda-costas dela. Eles bloqueiam a enzima que deveria destruir a acetilcolina. O resultado? Muito mais acetilcolina disponível na sinapse, amplificando o sinal de uma forma bem poderosa. E aqui a gente tem um detalhe químico que muda tudo na prática. Aminas terciárias, como a fisostigmina, não têm carga elétrica. Por isso, elas são lipossolúveis, ou seja, se dão bem com gordura e conseguem atravessar a barreira protetora do cérebro. É por isso que ela é o antídoto ideal para uma intoxicação por atropina. Já as aminas quaternárias, como a neostigmina, têm carga positiva. Essa carga age como uma âncora, não deixa o fármaco entrar no cérebro. A ação dela fica restrita à periferia, o que é perfeito para tratar a miastenia graves que afeta os músculos. Bom, a gente já viu como ligar e amplificar o sistema. Agora, na terceira parte, vamos para o outro lado da moeda, como desligar o sistema. Vamos conhecer os antagonistas, os fármacos que bloqueiam o sinal. A lógica aqui é simples. Eles se sentam na cadeira da acetilcolina, lá no receptor, mas não fazem o trabalho. Eles só ocupam o espaço. Com isso, a acetilcolina de verdade não consegue se ligar e o efeito dela é bloqueado. Os exemplos clássicos são a atropina e a escopolamina. Mas a medicina evoluiu e hoje temos fármacos sintéticos muito inteligentes, como o ipratrópio, que a gente inala. Ele age direto nos pulmões, tratando asma e DPOC sem causar aquele monte de efeitos colaterais pelo corpo todo. Esta tabela aqui é um resumo perfeito. Ela mostra esse efeito espelho entre as duas classes. Se um contrai a pupila, o outro dilata. Se um fecha os brônquios, o outro abre. É um verdadeiro cabo de guerra farmacológico. E é claro que, quando a gente mexe nesse equilíbrio tão delicado, as coisas podem sair do controle. Agora, o ponto crucial, saber reconhecer quando esse sistema foi levado ao extremo, seja para mais ou para menos. Este é um cenário clínico clássico, daqueles que definem um bom profissional. Um paciente com fraqueza muscular, o problema é falta de remédio, na crise miastênica, ou excesso de remédio, na crise colinérgica. É uma encruzilhada perigosa, porque o tratamento para um piora dramaticamente o outro. A diferenciação é tudo. Para não esquecer os sinais de uma intoxicação colinérgica, que é o excesso de estímulo, como acontece no envenenamento por agrotóxicos organofosforados, existe um mnemônico muito famoso, o DUMBBELS. Cada letra do DUMBBELS aponta para um sintoma de superestimulação do sistema parasimpático. É uma verdadeira tempestade no corpo. E o tratamento? Doses altíssimas do antídoto,
a atropina, para frear essa tempestade. Agora, do outro lado, a intoxicação anticolinérgica, que é o bloqueio total do sistema. O quadro clínico também é super marcante e é perfeitamente descrito por esse ditado clássico da medicina. Cada pedaço da frase descreve um sintoma direto do bloqueio. Seco, porque não tem suor nem saliva. Cego pelas pupilas dilatadas. Vermelho pela pele quente. E louco pela confusão mental. Nesse caso, o antídoto específico é a fisostigmina, aquela amina terciária que consegue chegar no cérebro. No fim das contas, a grande lição aqui é essa. O sistema colinérgico vive num equilíbrio muito fino, e a farmacologia é, na verdade, a arte de saber como inclinar essa balança de forma precisa e segura para conseguir o efeito terapêutico desejado. Esta análise toda mostra como mudanças mínimas, quase invisíveis, na estrutura de uma molécula podem gerar diferenças clínicas gigantescas. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Que outras pequenas alterações moleculares, que a gente talvez nem imagine ainda, guardam a chave para os fármacos revolucionários do futuro? A resposta, com certeza, está na contínua exploração da farmacologia.